O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 9, celebramos a 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10 e versículos 12 a 14. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as dicas que hoje Jesus dá nessa terça-feira, nesse Santo Evangelho, são dicas referentes ao reino de Deus e todos aqueles que podem participar, serem membros ativos da construção desse reino de Deus. Sim, porque o reino de Deus, ele é um processo. Ele não é apenas um projeto de Deus. Eu ouço muito dizer assim, o projeto de Deus, ele é importante para todos nós. O projeto do reino de Deus, eles têm bases, né, muito boas, tem base de amor, de carinho, de encontro. Projeto. Jesus está dizendo aqui de processo do reino de Deus. Por isso que hoje, dentro do processo de construção do reino de Deus, Jesus está mostrando que nós precisamos fazê-lo como se fosse uma criança. Olha a comparação, como uma criança. Ou seja, nós não precisamos ter aquelas conjecturas, nós não precisamos ter aquelas doenças já que provavelmente a gente tem em relação à construção do reino de Deus. A doença de ficarmos só no blá blá blá, a doença de ficarmos só na palavra, a doença de ficarmos às vezes só no projeto do reino de Deus e não nos influenciarmos no processo. Quantas vezes, minha gente, eu fiz reunião, quantas vezes já conversei com pessoas cristãs, pessoas que seguem a pessoa de Jesus Cristo e chegam em mim e dizem assim: padre, olha, veja bem, eu tenho aqui um projeto muito bom para isso. Por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz aquilo? De repente eu digo assim: você consegue me ajudar? Você consegue iniciar um processo em relação a isso que você está falando? Eu não consigo, não tenho recurso, não tenho isso, não tenho aquilo. Então por isso que tem que olhar o processo. E se eu posso contribuir para com esse processo. Senão mais uma vez ficamos no blá blá blá. E nesse processo nós precisamos ser como essas crianças. Nós precisamos estar um pouco limpos, ideias claras, perguntas claras como as crianças fazem sobre esse processo da construção do reino de Deus. Nós precisamos estar dentro deste processo. Precisamos ser como esses pequeninos, precisamos de ir atrás dessas ovelhas que estão perdidas dentro desse processo da construção do reino de Deus. Talvez eu ainda sou uma ovelha perdida, nós somos ainda ovelhas perdidas, porque às vezes falamos muito e agimos pouco. E como que nós precisamos ser não ovelhas perdidas? Precisamos ser ovelhas encontradas, desde o momento que nós abrimos o momento para o Senhor, para Jesus. E assim, com certeza, Jesus nos encontra, Jesus nos cura,
cura as nossas feridas, né? Cura as nossas canelas quebradas com esses processos errados, projetos errados que estão por aí, e traz a todos nós para andar no seu caminho como ovelhas que permanecem construindo no processo, construindo o reino de Deus. Não é legal assim? Porque se a gente pensar diferente, com certeza vamos dar com os burros na água. Não adianta. Precisamos estar dentro do processo. E hoje a orientação nos processos como se nós fôssemos uma criança. Que possamos ir absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer para podermos ser verdadeiros discípulos missionários do reino de Deus. Pensa nisso, reze, uma boa terça-feira a todos, de muitas realizações boas, e que a Mãe do Perpétuo Socorro, a Virgem do Perpétuo Socorro, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.